Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Nicolás Cerquete, eu sou o diretor comercial para São Paulo e Negócios Internacionais aqui da Ninegon. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Tá? De fato, para a gente é um momento muito especial de poder estar compartilhando esse case com vocês. Para dar um pouco a abertura, gostaria de convidar aqui o André Neiva, diretor de alianças e canais da Oracle, para dar um pouco uma palavrinha para vocês. Obrigado. Tudo bom? Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é André Neiva. Eu cuido da área de alianças e canais aqui na Oracle no Brasil. Estou na Oracle há 1 mês e meio, bastante tempo, né? Já deu para entender onde é o banheiro, onde ficam as coisas no prédio, brincando. Mas assim, está sendo uma experiência super bacana trabalhar com uma empresa que está num momento tão interessante quando a gente fala de parceiro, né? A marca é fantástica, a infraestrutura é fantástica, produtos fantásticos, isso aí indiscutível. Acho que vocês já tiveram a chance de conhecer um monte de coisa que a gente faz aqui bem. Quando a gente fala nós e os nossos parceiros. Mas acho que o momento que a gente está do lado parceiro é um momento que quem está na Oracle há mais tempo fala para a gente que nunca foi visto aqui, né? A empresa entendeu que para ela ficar do tamanho que ela precisa, para ela crescer como ela precisa trabalhar com parceiro, né? E isso é muito legal, é muito bom estar na área de parceiro nesse momento, onde a gente tem a chance de fazer com que os parceiros apareçam para dentro da organização com tudo que a gente tem de potencial para trabalhar junto com a melhor força de vendas do mundo, né? A força de vendas da Oracle, força de vendas boa, agressiva, comprometida, né? E quando a gente trabalha isso junto com o ecossistema de parceiro, a gente tem a chance de juntar o melhor dos dois lados, que é o que a gente tem nesse momento, né? Um maior prazer poder falar para vocês aqui sobre esse tipo de parceria que a gente tem com a Ninegon. E tem um ponto que a gente estava até conversando aqui antes de começar, né, de vocês entrarem, que está muito relacionado ao tipo de projeto que a Ninegon leva com vocês. E esse é um tipo de projeto que eu acho que explica melhor o significado de parceria. Esse tipo de projeto não funciona se a gente não trabalhar junto, desde o primeiro momento, não depois da venda, desde o primeiro momento, antes da venda. Então eu queria pedir um super favor para todo mundo, né? Que, assim, vocês já são clientes, acho que a maior parte é cliente, alguns não são clientes ainda. Eu queria pedir para vocês o seguinte: vamos investir tempo em trabalhar na conversa antes de fechar o que a gente vai fazer juntos. Porque o sucesso do que a gente vai fazer vai depender de desenhar um escopo bem desenhado, entender que assim, vão haver mudanças, né? Assim, esse produto não está pronto dentro de uma caixinha, nunca vai estar pronto dentro de uma caixinha, vai ligar, vai encaixar perfeitamente, porque ele precisa de muita conversa antes, de muita construção em conjunto. E o sucesso vai depender da gente trabalhar junto desde o início. E aí que trabalhar junto, cliente, Ninegon, né, parceiro e Oracle. Se a gente conseguir fazer isso bem desde o início, né, e trazer para a mesa, cada vez que a gente tiver que mudar alguma coisa, cada vez que a gente tiver que discutir se vale a pena mudar ou não vale a pena mudar, vale a pena tentar mexer um pouco no processo que já existe para se adaptar ao que o produto já tem, porque uma change request pode gerar 10 outras change requests ao longo do caminho. Essas coisas que a gente não vê no início da relação podem, e assim, imagino que assim, alguém já teve esse tipo de problema que eu estou descrevendo aqui? Não, né? Ninguém passou por isso aqui, né? Não, né? Então, eu acho que se a gente investir um pouco mais de tempo no início dessas conversas, a gente vai ter finais muito mais felizes e evoluções muito mais felizes, né? O que a gente está trabalhando com todos os nossos parceiros da Ninegon, com os principais parceiros que a gente tem nessa área aqui no Brasil, é a transformação não só dos projetos de vocês, na linha do que eu estou pedindo de ajuda para vocês, para a gente conversar mais, para levar esses projetos de uma maneira muito mais planejada no início, mas também trazer os nossos parceiros, como a Ninegon, para trabalhar com outras coisas com vocês, né? A Oracle ainda separa muito a aplicação de nuvem, por exemplo, mas as aplicações estão indo para a nuvem ou já foram para a nuvem. E junto com isso vem uma série de oportunidades para os parceiros e para vocês de levarem mais coisas ainda para a nuvem. E o início desses projetos são as melhores oportunidades para a gente avaliar o que tem em volta da aplicação e ver o que mais a gente consegue fazer junto para beneficiar vocês na hora que vocês têm a visão, né, completa do que precisa mudar.
Tá? Então, não vou falar mais nada, só queria de novo agradecer a Ninencom pelo convite, agradecer a vocês pela presença e mais uma vez pedir para a gente assim, investir o máximo de tempo que a gente puder antes de começar a falar do preço ou do escopo, né, do escopo final da proposta, mas vamos conversar mais antes para que a gente consiga fazer melhores projetos juntos. E a gente só vai conseguir fazer isso junto se vocês, clientes, estiverem nessa junto com a gente. Se vocês entenderem que esse tipo de projeto só vai ser um projeto feliz, né, não vai ser aquele negócio de quando você compra um carro ruim, você tem uma alegria quando você compra e outra quando você vende. Essa segunda alegria não é alegria, é alívio. Né, o que a gente quer fazer aqui é que essa segunda alegria seja alegria mesmo. Né, o projeto é feliz quando a gente fecha ele, junto com vocês, e feliz quando entrega. Não alívio, acabou, esses caras vão sair daqui. Não, a gente quer que o final seja realmente, pô, que bom, conseguimos chegar no que a gente tinha planejado fazer. Tá? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente fizer isso juntos. Posso contar com vocês para a gente fazer as coisas desse jeito? Beleza? Tá bom, gente. Obrigado, um super prazer, tá bom? Contem comigo aí. Obrigado, André. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando isso. Né? Eu gosto de dizer que nessa parceria, né, em conjunto, a gente compartilha histórias, né, e constrói histórias em conjunto. Né? Não é só um projeto de RP, e sim é um projeto contínuo. Né? Projetos, de fato, numa empresa, eles nunca acabam. Né? Eles são só fases de uma evolução do cliente para atender melhor clientes. Né? E nesse processo, acho que trazer a história aqui da Vila 11 vai ser muito importante, porque ele tem esse grande viés, né, de comecei uma fase, avancei, só que eu preciso atender melhor. Né? Para isso, eu gostaria de apresentar hoje para vocês aqui o Fábio Meta, né, que é o diretor de TI aqui da Vila 11, que está com a gente. Fábio, obrigado. Tá, por essa oportunidade de poder contar um pouquinho aquilo que a gente fez junto. E antes de falar dessa transformação, né, que a Vila 11 fez depois de implementar o RP, e com essa implementação, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, ou desse um overview geral, né, da Vila 11, do que é o negócio de vocês, para que eles te conheçam um pouco melhor. Legal. Bom, Nico, obrigado. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui hoje. É um prazer poder compartilhar com vocês não só as nossas experiências positivas, mas os nossos desafios, aquilo que a gente encontra de dificuldade também. Mas, acima de tudo, poder parar um pouquinho o nosso dia a dia é um grande privilégio para mim, saber que tem tantas pessoas aqui que estão interessadas em conhecer um pouco desses desafios, e agradeço a todos que estão aqui hoje. Tá? Bom, o que eu posso falar sobre o mercado imobiliário, em especial a Vila 11? Alguém já tinha ouvido falar na Vila 11 aqui ou não? Só para... Não? Bacana. O que é a Vila 11? A Vila 11 é uma empresa nacional, investida de um fundo norte-americano, que trabalha no segmento multifamily. Essa palavra multifamily aqui no Brasil ela ainda é nova, é um conceito diferenciado de moradia, mas que fora do Brasil é extremamente maduro e consolidado, é um mercado que já é extremamente consolidado. Então, basicamente, o que é o multifamily? Nós somos uma empresa do segmento real estate, né? Nós construímos, mas não somos construtora. A gente comercializa apartamentos, mas a gente não vende apartamentos. Então, no fim do dia, a nossa empresa é uma empresa de renda, é uma empresa que aluga apartamentos. Tá? Aluga moradia. E aí, o que nos destaca e o que nos diferencia de um modelo tradicional de locação? O próprio segmento multifamily. Primeiro que um modelo tradicional de locação pode ter, dentro de uma estrutura de fundo de investimento ou de uma empresa que trabalha no mercado imobiliário, assim como tem várias empresas que vocês já conhecem aqui no Brasil, onde ela é uma intermediadora do processo de locação. Então, você capta vários donos de imóveis e você centraliza em você o processo de gestão da locação desses imóveis. Então, a gente volta para aquele modelo tradicional de imobiliária.
A Vila 11 também não é uma imobiliária, embora a gente alugue apartamentos. Então, o modelo tradicional, muito conhecido, traz, eventualmente, uma empresa que tem múltiplas propriedades, mas não é dona das propriedades. Ela é uma intermediadora do processo de aluguel. O multifamily é o avesso disso, né? Então, hoje, nós somos proprietários de todas as unidades que a gente tem disponível para locação. Esse é o conceito multifamily. Então, a gente constrói, mas a gente não é uma construtora, a gente não vende, a gente aluga os nossos imóveis e a gente administra os nossos empreendimentos também. Então, hoje, na Vila 11, nós temos em operação 7 prédios, mais ou menos 800 unidades, com nível de vacância médio abaixo de 10%. Esse é um belo número para o mercado de moradia. Tá? E nós estamos no meio do nosso business plan, em plena execução do nosso business plan, acordado com o nosso investidor. A empresa foi fundada em 2017, começou a operar em 2020, primeiro prédio em plena pandemia, né? Então a gente também passou por esse sufoco, lanço, não lanço, postergo, não postergo, enfim, todas as indefinições que a pandemia trouxe para todo mundo, também atingiu a Vila 11. Mas lá em 2020, então, a gente lançou o nosso primeiro prédio, e de lá para cá a gente vem lançando outros prédios. Até este ano chegamos em 7. E o nosso business plan, como eu disse, no meio do trajeto aí, né? Está ocorrendo, está acontecendo o nosso business plan. E a gente deve chegar no final de 2025 com 17 prédios, mais de 2.000 unidades, entre 2.000 e 2.100 unidades para locação. Nós já vamos ser aqui no Brasil a maior empresa em matéria de unidades no segmento multifamily. Ah, Fábio, mas tem outras empresas que são bem grandes também, empresas que têm aplicativo, não vou citar aqui o nome das empresas, enfim, até para não focar em uma ou outra, mas que tem aplicativo, que fala que facilita o processo de moradia, etc. Tem, elas existem, elas estão aí, mas são imobiliárias. Elas intermediam um processo de locação. No segmento multifamily existem algumas companhias já aqui no Brasil, mas só para vocês terem uma noção de números, o mercado imobiliário norte-americano para multifamily está chegando em 10 milhões de unidades. 10 milhões de moradias no formato multifamily. Aqui no Brasil a gente não tem 20 mil ainda. Então, quando a gente fala de crescimento, de potencial, de por que o investidor olhou para o Brasil e falou assim, espera aí, qual que é o percentual de moradia de locação no Brasil? Existe um censo também, eu posso estar um pouco desatualizado, mas 28% das moradias aqui de São Paulo são de aluguel. Esse número, ele certamente ele pode variar de acordo com o formato também da moradia. Mas veja, se só 28% também é moradia para aluguel, esse mercado ele pode ser muito maior. E aí por que Vila 11? Porque, num primeiro momento, a nossa intenção é ficar só em São Paulo. Nós nos identificamos muito com o mercado daqui de São Paulo, e a gente não tem dúvida nenhuma, se alguém tiver essa dúvida, a gente pode até discutir, mas que é o maior mercado e que tem a maior necessidade, a maior demanda de moradia é aqui em São Paulo. E aí eu vou citar algumas coisas já falando um pouco mais de mercado, falando um pouco mais de modelo, para vocês entenderem. Poxa, mas então quer dizer o que a Vila 11 faz? Ela constrói, tem um monte de apartamento, daí ela vai lá, bota para alugar e é só isso? Não, não é só isso. O multifamily traz também com ele uma inovação que a gente está chamando do morador 4.0. Então assim, qual que é o comportamento da moradia hoje em dia? Eu não quero mais, como locatário, ter que ficar interagindo com o proprietário do apartamento que eu moro. Olha a insegurança que isso traz para mim. Ah, mas tá bom, sempre tem uma imobiliária no meio do caminho. Tem. Mas a palavra final é do proprietário. Olha, que legal, eu sou o proprietário. Eu sou Vila 11. Você fala direto comigo.
Já tirei aqui um intermediador. E o que facilita? E aí eu vou começar a contar para vocês por que isso facilita a vida das pessoas. Então vou dar um exemplo que a gente estava falando até agora, aqui no café. Eu sou uma pessoa que tem uma rotina que eu gosto de adaptar a minha rotina ao meu trabalho, por exemplo. Então hoje eu moro na Zona Sul, numa região X, e a minha empresa foi para a região da Paulista. O que eu faço? Continuo a minha rotina, gasto mais tempo de movimentação, por mais que a gente saiba que tenha o home office, enfim e tal. Acho que o modelo híbrido, nem vamos discutir isso agora, mas acho que o modelo híbrido acabou ficando, chegou e ficou de vez, né? Mas tem muita companhia aí que a gente tem ouvido que voltou para o presencial 100%, por várias questões, não é o assunto para agora. Mas mesmo assim, aqueles 2 ou 3 dias que você tem que ir para o escritório, não seria mais fácil, se você tem essa possibilidade de você também se movimentar, não seria mais fácil você estar mais próximo da Paulista? Primeira vantagem da Vila 11. Se você é um cliente nosso, você vai continuar sendo cliente nosso em qualquer prédio nosso em operação. Basta a gente conversar, basta eu entender a sua nova necessidade, basta entender se o pacote que você hoje consome ali de serviços e de moradia, ele é igual ou parecido ou se reencaixa no seu novo objetivo. Você fecha a porta num prédio, vai para o outro, sem burocracia nenhuma. Mobilidade. Então, estamos falando de mobilidade. Estamos falando de possibilidade e flexibilidade de um modelo onde você não precisa mais discutir multa, você não precisa mais ir lá e falar para o proprietário do teu apartamento, poxa, então eu estava querendo mudar, quebra o galho aí, né? Abate aqui a multa, ou não cobra, ou sei lá, vamos fazer um acordo. Com a Vila 11 não tem nada disso. Ah, mas antes disso tem o processo de locação, não tem? Tem um processo de locação. Certidão A, certidão B, certidão C, documento A, documento C, documento B, documento E, a foto do pezinho do seu filho. Tem tudo isso, não tem? A Vila 11 também tem, ela não dispensa uma certa documentação. Agora, qual que é o calcanhar de Aquiles quando você vai fazer uma locação? Ou você tem que fazer um seguro-fiança, ou você tem que fazer tem um outro agora que... Título de capitalização, esse é até melhorzinho, porque você pega o dinheiro de volta, ou você reaplica ele para garantia do teu imóvel, ou você tem que ter aquele tio ricão, que tem vários imóveis, e ele vai ser seu fiador. Na Vila 11 não precisa de fiador. O modelo multifamily é diferente, não é? Eu sou dono, eu faço o que eu quero. Então eu posso flexibilizar a forma que você vai entrar, Nico. Ó, eu gostei do Nico, um cara bonitão, alto, forte, faz jiu-jitsu. Vou dar uma olhada ali, ver se ele tem ali um lastro financeiro bacana. Obviamente aqui ninguém não estamos fazendo caridade, né? A gente faz caridade de outras formas, mas essa não. Então, beleza, ô Nico, beleza, gostei de você é um cara bacana, você tem aqui um laço financeiro bacana. Quando é que você quer mudar? 7 dias? Tá bom, 7 dias você entra. Simples assim. Aí, bom, vamos lá, outras vantagens. A Vila 11 oferece um pacote. Um pacote que pode ser dividido em 2 modelos, que a gente chama de long stay, que seria muito parecido com o modelo tradicional de contrato, de 30 meses, aquele padrão do mercado imobiliário, com várias flexibilizações também, tá, pessoal? E tem o modelo short stay. Então, assim, eu preciso morar num imóvel Vila 11 por 1 mês, eu posso? Posso. Por 6 meses, eu posso? Posso. Por 3 anos, eu posso? Pode. A sua estadia ela pode se estendendo por tempo infinito. É óbvio que o short stay e o long stay eles têm métricas financeiras diferentes. Até porque o short stay eu te entrego um apartamento 100% equipado. Até com roupa de cama, se você quiser. E uma vez por semana eu posso ir lá e trocar as roupas de cama, eu posso fazer toda a faxina para você, se você quiser. O long stay, eu também te entrego ele praticamente 100%.
Eu só não te entrego a cama, o sofá e a televisão. O resto eu entrego tudo. Todos os armários, dormitório, na cozinha, todos os eletros estão embutidos no custo do aluguel. Então, mesmo no modelo onde se aproxima do tradicional, eu ainda assim te entrego um serviço embarcado, eu te agrego valor para você literalmente entrar com a sua senha na porta de um dia para a noite. E a gente pede 7 dias, que é um padrão aí. Aí eu vou explicar por quê e daqui a pouco a gente vai chegar na tecnologia. Então, gente, de novo, é o Uber da moradia? É. A gente está quebrando um paradigma que, na verdade, é quebrando para o Brasil. Fora do Brasil, é muito conhecido. E eu vou dar um exemplo assim na prática. Poxa, a gente tem muito disso, tá, pessoal? A gente está em regiões aqui em São Paulo muito próximas de universidades, muito próximas dos principais hospitais, etc. E a gente tem um dos nossos edifícios que fica na Barata Ribeiro. É Barata Ribeiro, né, Rodrigo? Aliás, Rodrigo, meu coordenador de TI aqui, meu parceirão. A Barata Ribeiro, literalmente ela é a rua do Sírio-Libanês. O Sírio está na esquina aqui da Barata, com aquela outra rua que eu esqueci o nome agora. O que a gente tem de estudantes de medicina, residentes, etc., morando ali é absurdo. Porque o cara está na frente do trabalho dele, ele dá um plantão que muitas vezes é insano, e aí ele precisa de um lugar para descansar, para ele ter uma vida social dele, né? Então, quer dizer, olha a praticidade de você vir para São Paulo, de um outro estado, ou de uma outra cidade, ou de qualquer lugar, e poder morar próximo da região onde você vai ou estudar ou trabalhar. A gente recentemente recebeu uma das pessoas, uma pessoa que ela é jogadora da seleção feminina de vôlei, acho que ela chama Rosa Maria. Se eu não me engano, ela joga na Itália, alguma coisa assim. Ela não está jogando em clubes brasileiros, mas a preparação pré-Olimpíadas foi aqui no Brasil, obviamente, em São Paulo. Vila 11, posso morar aí com vocês? Pode, claro. A praticidade, a agilidade, a flexibilidade permite que você tenha esse tipo de comportamento. E aí eu vou entrar numa coisa drástica, né? Tem muito cliente nosso que é reestruturação de vida também. E aí entra num ponto que eu gosto muito de falar, Nico. Aí se eu estiver me estendendo, mas eu gosto de falar disso. A gente está lidando com o sonho das pessoas também. Esse é um objetivo que, para nós, ele é muito forte. E o sonho, muitas vezes, é o sonho da residência. Eu vou virar médico, vou virar médica, enfim, vou ter uma profissão. Estou vindo para estudar, minha família está investindo em mim. Ou simplesmente, poxa, deu tudo errado, eu preciso recomeçar. Então a gente está mexendo na vida e no sonho das pessoas. Quem hoje em dia, além da fome, não quer ter um lugar para morar, né? Então, o nosso objetivo no final do dia não é só alugar apartamento. O investidor está feliz? Está feliz. Ele faz isso há 40 anos. Pelo mundo afora. Eles têm investimentos desde cemitério até self-storage. Passando por todos os tipos de real estate, enfim, negócios imobiliários, vamos chamar assim. Está feliz? Está recebendo lá o seu rendimento? Porque no fim do dia nós somos uma empresa de renda, sim. Mas para nós, e ainda mais brasileiros, que a gente lida muito com a emoção, muito com o sentimento, muito com essa questão de ser considerado um povo caloroso, a gente está mexendo com a vida da pessoa. E aí a gente quer dar praticidade, a gente quer dar agilidade, a gente quer dar flexibilidade e a melhor experiência possível. Você vai ser meu cliente, não vai? O Nilo vai ser meu cliente, lá ele vai morar no meu prédio. Eu quero que ele more um mês ou eu quero que ele more 10 anos? 10 anos, é óbvio. Não quero ter turnover, eu quero que minha vacância fique cada vez mais baixa, tendendo a 0. Por qual motivo eu vou tratar esse cara mal? Não faz sentido. Então toda essa praticidade que eu estou pintando aqui para vocês, desenhando, ela tem que estar embarcada numa agilidade muito grande de otimização dos nossos próprios modelos de negócio.
e da nossa própria operação. Tá? Então, assim, até meio que já ir para fechando aqui, o que é o multifamily? Basicamente, é você transformar o modelo tradicional num modelo onde a flexibilidade e o impacto que você está gerando naquela pessoa é o principal objetivo da empresa. Essa é a Vila 11. Esse é o novo mercado que está sendo desbravado por nós e por algumas outras empresas aqui no Brasil, e que a gente não tem dúvida nenhuma que é um mercado que, até o final de 2025, eu falei, a gente vai estar com 2.100 unidades. Eu não tenho dúvida nenhuma que o investidor está feliz e vai continuar investindo. E tem alguns concorrentes nossos fora do Brasil, nos Estados Unidos em especial, que tem 60 mil, tem 200 mil unidades. Então, quer dizer, a gente só tem 800 por enquanto, né? E daqui a pouco, tudo correndo bem, a gente vai ter 2.100 e certamente para o próximo ciclo de business plan, de investimento, isso vai dobrar e vai dobrar e vai dobrar. E a gente não faz somente construção, a gente faz retrofit também. Dos 17 prédios, um deles é um retrofit. Em plena Berrini. Então, se vocês, quem trabalha aqui na Berrini, quiser morar lá pertinho, fala comigo depois. Tá bom? Obrigado. Bom, gente, acho que uma das partes mais legais do nosso trabalho aqui com consultoria é conhecer negócios diferentes, né? E que baita negócio. É muito interessante ver como é que as coisas vão variando, vão crescendo. Agora, Fábio, antes da gente falar do projeto em si, né? Eu queria que você contasse, pessoal, como é que estava a situação, né? De vocês depois da implementação, ou seja, como vocês estavam antes de começar esse projeto, né? Quais eram os desafios, o que você estava vivendo naquele momento? Bacana. Bom, falando assim parece ser fácil, né? Mas não é. E para uma empresa jovem, né? Vamos falar a real, operação mesmo, a empresa tem 4 anos de operação, 4 anos de vida. Ela nasceu em 17, e aí quando você vai montar uma operação imobiliária, a primeira coisa é se eu vou comprar prédios ou se eu vou construir prédios. Então, esse primeiro movimento de business plan foi construir prédios. Mas para isso eu preciso ter terreno. Então, os 3 anos foi só comprando terreno, sabe? Comprando esses primeiros 16 terrenos. Só para vocês saberem, assim, a gente está na região da Paulista, a gente está na região do Paraíso, a gente está ali na Bela Vista, entre Frei Caneca, a própria Barata Ribeiro, enfim, a gente está na Vila Madalena, a gente está nos principais bairros, assim, muito próximos também de transporte público. É sempre muito bem localizado, a estratégia é muito boa, tá? Recentemente a gente lançou um prédio na Alameda Itu, no meio dos Jardins. Ali é um AAA, ticket médio elevado, mas eu quero morar nos Jardins, eu vou pagar o metro quadrado dos Jardins, né? Mas aí, falando de estrutura, eu cheguei na empresa em final de 2022. Em dezembro agora eu completo 2 anos na empresa. E aí, Nicão, cara, assim, como qualquer empresa em startup, eu não vou chamar de startup, nós não somos uma startup, nós somos uma investida de um fundo que tem consistência, tem 40 anos de vida, então não dá para falar que nós somos uma startup. Mas a gente tem características de startup também, obviamente. E aí quando eu cheguei lá, eu já vim de uma outra empresa do segmento de real estate, então deu super match. Quando eu saí da empresa que eu estava e vim para a Vila 11, é natural o match, conhecendo bastante o mercado imobiliário e tal. E aí o principal desafio foi entender o momento e a maturidade. Então, assim, o principal objetivo do primeiro momento foi: vamos bater uma foto, né? Vamos entender, vamos ver qual é a maturidade. Porque se a gente está falando, em 2022, se eu não me engano, a gente tinha só 3 ou 4, acho que 4, né, Rodrigo? 4 prédios em operação. 3
3. Então, de lá para cá, a gente já lançou mais 4. É isso? Ah, tá. Então, bom, enfim. Dos 7, tinham 3 ou 4 em operação. E aí, a gente estava em plena formação de caráter. Eu gosto de falar assim. Tá? Formação de caráter. A gente estava formando a nossa governança corporativa. Em pleno desenvolvimento. E aí, cara, nesse momento, você tem que cortar algumas coisas para inserir outras, você tem que ajustar de um lado para poder modelar o outro. E eu cheguei nesse momento. E a grata surpresa é que a própria Vila 11 sabia disso. E aí ela estava seniorizando algumas posições. Não foi só a minha posição que foi seniorizada. Foram outras posições também. Quando você entra numa empresa nesse momento e com esse apetite, tudo fica melhor. Não fica fácil, não. Mas fica melhor. Pelo menos está todo mundo falando a mesma língua. Não tem aquele negócio de criar os silos, um head brigando com o outro. Dá uma paz assim para você fazer as coisas. Então, nesse momento de formação de caráter, né, de criação ali, ou de otimização ou melhoria da nossa governança corporativa, a primeira foto foi que, poxa, a gente tem bastante coisa a fazer e é bom a gente fazer agora. Porque se a gente crescer desse jeito, não vai dar certo. Né? Então, assim, o processo de gestão, por exemplo, do espelho de vendas, que no nosso caso é espelho de locação, era uma planilha Excel. Pô, mas você não tinha isso no sistema? Tinha, mas não usava. Então, pô, você está falando que a gestão da receita da empresa estava no Excel? Não é bem assim, mas é quase isso. Né? Então, assim, quem aqui já entrou num stand de vendas de apartamento? Acho que todo mundo já entrou, né? Já fez essa experiência, quem já comprou, quem não comprou, quem é curioso como eu. Eu adoro entrar no stand de vendas para ver decorado. A minha vida toda eu gostei disso. Né? Para mim é uma diversão. Leva a família, tá, olha aqui, ó, Davi, que legal, olha só. Esse quarto aqui para o menino ficou legal. Adoro fazer isso. A primeira coisa que eu faço quando eu entro, eu olho a parede e eu vejo as bolinhas verdinha, amarela e vermelha. Que é o quê? É o espelho de vendas. O nosso espelho de vendas era um Excel pintado de amarelo, vermelho e verde. Verde o que estava livre, amarelo o que estava reservado e o vermelho o que estava ocupado. Poxa, Fábio, mas isso é um problema? Com 3 prédios, não. E com 17? E com 27? 37? 57? 200 prédios? Vai virar um problema. Então, a grande estratégia nossa, Nico, é o que a gente chamou de machine learning. Na empresa inteira. Na empresa inteira. Todas as áreas estão ainda em processo de formatação. Isso é muito legal porque, ao mesmo tempo que você tem que ser ágil, por conta desse modelo que eu acabei de falar, que é muito flexível, que é muito rápido, que você tem que se adaptar logo e rapidamente a todo o movimento do mercado multifamily, por outro lado, você está aqui formando o seu caráter, você está fazendo a criança virar adulto. Né? Então, o principal desafio foi entender essa maturidade, que naquele momento estava consideravelmente baixa. E Fábio, agora falando do RP, né? Assim, daqui da nossa cereja do bolo, como é que estava o cenário, né, antes da gente começar o projeto? Ou seja, qual que era aquela foto que a gente se encontrou? Eu lembro bem, mas eu gostaria que você contasse para o pessoal. Legal. Bom, eu queria falar só uma coisa sobre mim, né? Eu tenho 47 anos, eu tenho 30 anos de TI. Eu comecei a trabalhar com TI com 17 anos. É só isso que de idade? Tá parecendo mais velho? Fala aí, cara. Mas, assim, por que eu gosto de falar isso? Porque nós, executivos de TI, sejam eles das mais variadas formas, a gente passou por várias bolhas, né, e várias transformações da tecnologia. E aí quando você fala assim, pô, eu conheço algumas tecnologias e já tive o prazer ou o desafio de trabalhar com A, com B ou com C,
te dá uma certa sabedoria para poder tocar as coisas dentro daquilo que é a realidade dos fatos. O grupo usa a Oracle, né? Então, todas as investidas, em especial aqui no Brasil, usam o Oracle Cloud como solução de ERP. Então, assim, eu tinha vindo dessa outra empresa, acabado de implantar o concorrente. Então, assim, mas já conhecia a Oracle também de outras experiências. Então, o primeiro passo, Nico, dentro desse processo de maturidade, foi entender também a maturidade da implantação que havia sido feita lá em 2017, 2018. E aí foi uma grande surpresa. O Nilo também acompanhou aí desde o começo. Os processos não estavam aderentes somente pela maturidade em andamento. Eles não estavam também aderentes, e por que a gente não usava as coisas no sistema? Estava muito relacionado à forma com que havia sido implantado o Oracle no nosso ambiente. E aí você olha para tudo isso e fala assim, tá, o que eu faço primeiro? Eu atendo a urgência da empresa em oferecer a melhor experiência para o meu cliente, com ações inovadoras e melhorar a experiência do meu cliente, ou eu boto a casa em ordem? E aí, obviamente, o pedido da empresa falou assim, vamos fazer as duas coisas, dá para fazer os dois em paralelo? Vamos tentar. E nossa equipe é muito enxuta, assim, tem eu, o Rodrigão aqui, mais 2 pessoas de TI e os parceiros de negócio. E aí o segundo passo foi, beleza, será que eu consigo fazer com esses mesmos parceiros de negócio? Ou seja, esses mesmos prestadores de serviço? Porque não era a Ninecom ainda, era um outro parceiro. E aí o grande passo seguinte foi a decisão do que a gente fazer, qual era a aderência do negócio versus a implantação que havia sido entregue pelo antigo parceiro, e tomar uma ação. Então, assim, a nossa principal e primeira ação foi, a gente está bem desincronizado. A gente não usava no ERP Cloud, acho que a gente usava 13% daquilo que a gente precisava usar. Se eu não me engano, no mapeamento de processos que a gente fez foi isso. Tanto é que o primeiro ano, que foi 2023, a gente colocou no ar 68 melhorias? Ou 86? Já esqueci o número. Gente, se não foi 68, foi 86 melhorias. 86 melhorias. Para quê? Para colocar o trem no trilho. De volta para o trilho. Estava bem descarrilado. Em 7 meses. Porque assim, eu entrei em dezembro de 22, fiz essa foto, a empresa entrou em férias coletivas no final de 22. Janeiro e fevereiro foi um primeiro momento de bater essa foto interna, e aí chamamos a Ninecom no final de fevereiro, começo de março. E aí depois disso, até a gente chegar no melhor formato, ainda teve mais uns meses para frente. Então, basicamente, a gente teve 7 meses, mais ou menos, acho que foi de maio a dezembro, para colocar essas 86 melhorias no ar. E, Fábio, como é que seja aproveitando, né? De novo, foco aqui fala de ti, mas acho que vale a pena fazer essa pergunta. Como é que a Ninecom entrou nesse contexto? Ou seja, o que levou você a escolher a gente para fazer esse projeto? Pô, legal. Pô, eu sou italiano, né? Quer dizer, descendente. Aliás, estou ansioso aqui porque meu processo de dupla cidadania está em andamento. Estou esperando sair esse troço para poder fazer outras coisas aí de ordem pessoal. Mas, enfim, o Donato, que é o antigo CEO, é italiano. Então, é italiano com italiano, a gente sentou na mesa, fumou uns charutos e a gente resolveu. Não foi nada disso. Obviamente não foi nada disso. Mas existe uma questão bem importante que vale a pena frisar, é o nível de maturidade. Se a empresa estava seniorizando
o próprio time de gestão não tinha como contar com um parceiro que não fosse sênior, que não tivesse que não nos trouxesse a confiabilidade sênior que a gente precisava. Então, assim, eu já tinha tido outras experiências com a Ninicom e com outros parceiros Oracle também. Mas, assim, sabe aquela história de você, putz, a gente já rastejou algumas trincheiras juntos, assim? Foi isso. Então, faz toda a diferença, né? Brincadeiras à parte, adoro o Donato, e agora ele deve estar lá na França, tomando o seu café com croissant, né? Na Champs-Élysées. Mas, assim, quando eu liguei para o Donato, falei, cara, eu estou com um projeto aqui e eu queria que você botasse seu time para me atender e tal, para a gente conversar. Eu não quero te dar muitos detalhes, porque nem eu tenho ainda, mas eu queria muito que vocês viessem aqui me ajudar nesse processo. E aí foi isso que aconteceu, cara. A gente trouxe a Ninicom. A Ninicom, a gente contratou um serviço de assessment, né, Nilo, no começo. Esse assessment ele durou 45 dias. A gente passou por todas as frentes operacionais da companhia. Não só o mapeamento através dos consultores, da experiência dos consultores, mas várias reuniões de mapeamento de processo com os nossos times. Eu tive uma grata surpresa que eu não falei também quando eu cheguei em 2022. A própria Vila 11 já tinha feito isso, sob a ótica de governança corporativa, assim, o que a gente precisa melhorar em cada área, tal. Então já tinha aí umas demandas, perdão, já mapeadas. E aí a gente uniu tudo isso, cara. A gente uniu toda essa força e depois desse assessment, efetivamente, a gente começou a botar a mão na massa. E aí, nesse momento, eu já tinha a confiança de virar a chave de parceiro. Então, troquei o parceiro antigo, que infelizmente tinha feito um copy-paste de implantação. Cara, eu nunca vi isso, viu? Até uma coisa que fiquei curioso. Tinha dados cadastrais de outras empresas no meu Oracle Cloud, cara. O cara fez um copy-paste mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. No saneamento que a gente fez depois, a gente apagou tudo isso. Então a virada de chave foi essa, cara, assim, né? Sentei com o Donatão lá, fumamos charuto e a gente resolveu tudo. Se fosse só em charuto que resolvesse as coisas, né? Fábio, bom que você tocou no assunto do assessment. Para dar uma visão para o pessoal, quais foram as áreas, né, onde vocês entenderam que era necessário colocar a mão na massa, aquilo que foi mais crítico para vocês, né, nesse contexto? Acho que esse tipo de estudo traz muito valor, né? E qual que foi o discovery que foi feito? Bom, nesse momento que a gente iniciou esse assessment, a gente, como eu falei, usava pouco o ERP, a gente usava assim, para pagamento de nota fiscal de fornecedor. E, vocês têm uma noção, a gente não tinha nenhum razão saindo do sistema. O nosso razão ele era feito em planilha Excel também. Então, assim, no fim do mês, se você quisesse fazer um fechamento mensal, era mais confiável olhar a planilha Excel de pagamento de fornecedor, por exemplo, né, todo transacional da companhia, a gente não tinha um relatório de razão, né? Esse foi o primeiro, talvez primeira implantação que a gente fez lá, né, Rodrigo? Assim, vamos resolver o razão. Isso. Então, o principal desafio foi olhar então todas as áreas que estavam desguarnecidas e começar a atacar. Então, assim, para falar bem a verdade, em paralelo a isso, também a gente naquele momento, lá em 22, começo de 23, a gente também precisava resolver a questão da receita da empresa, né? E por nós estarmos num mercado muito específico, que é o multifamily, a Oracle ainda não tinha um módulo de gestão de receita para aluguel. Então, além da gente olhar as melhorias que a gente tinha que fazer para garantir todo o nosso back-office financeiro, contas a pagar, contas a receber, contabilidade, etc., a gente também, em paralelo, a gente
meio que foi obrigado, até pela Oracle não ter este módulo específico para multifamily. Ela até tem outros softwares que fazem gestão de propriedades e projetos e obras, mas não esse específico, ainda não. Então a gente acabou tendo que ir para o mercado, etc. E em paralelo a isso, então quer dizer, tudo que vocês pensarem em gestão de captura de leads até a receita efetivamente, processo de gestão da locação, está nesse outro sistema, e todo o back-office está no Oracle Cloud. Então, assim, todas as áreas da empresa. Uma coisa muito importante que a gente acabou reimplantando, aí sim foi o módulo de gestão e obras que é o Projects, dentro do Cloud. Então, assim, hoje nossas obras elas são todas controladas dentro desse módulo, onde a gente determina um custo para aquele projeto, para aquela obra, e a gente amarra todos os centros de custos e todos os lançamentos, e eu consigo fazer ali uma gestão mais estruturada de fase a fase, consigo lançar medições, etc. Então, para essa parte de construção, pedacinho de construção, a gente toca legal dentro do Oracle mesmo. Então, basicamente, é o back-office como um todo, tirando a RH, que a gente roda fora, e tirando, obviamente, as obrigações acessórias que a gente roda também na solução fiscal. Bom, legal. Acho que dá uma visão boa de como foi o assessment. Agora, a gente faz tudo por objetivo, né? Quais foram os ganhos que vocês tiveram com esse assessment? A gente falou de 86 melhorias, né? Mas o que isso significou para a Vila 11? Né? Bacana. Bom, o principal objetivo naquele momento era realmente colocar a casa em ordem, né? A gente tem uma característica hoje que todo o nosso faturamento é feito por uma empresa do grupo. A gente estava falando sobre isso mais cedo, né? A gente está mudando isso, mas assim. Então você é um cliente nosso e quando eu vou te cobrar, eu imito o processo de faturamento que vem lá do sistema de receita, integra com o Oracle e o Oracle integra com o meu banco. Só que o que acontece? Esse processo ele gera para mim uma demanda onde eu faturo hoje sempre por uma única empresa e depois eu distribuo a renda para as demais, para as outras BUs. E aí eu vou dar um exemplo específico, tá? O intercompany, né, que é o processo de você transitar informações financeiras de receita e de despesa entre empresas do grupo. Cara, isso não funcionava, velho. Não funcionava. A gente tinha uma planilha, o Rodrigo adora essa planilha. Era uma planilha assim, ó, desse tamanho, que era a planilha do intercompany. Como é que eu tenho um RP e eu faço intercompany na planilha? E depois vou lá no Open Interface e dou uma carga. Para quê? Tem que funcionar. Então, ali, o Nico, o que aconteceu? A gente veio fazendo essas melhorias que, no fim do dia, eram estruturais, cara. Tinha que botar o negócio para funcionar. É a mesma coisa de você comprar uma Ferrari e não conseguir ligar a Ferrari. Ou toda vez que você for ligar, você tem que usar um método que não é um método tradicional, convencional. Então, o principal ganho no momento 1 foi coloquei para funcionar. Agora está funcionando. Agora eu não tenho... O Rodrigo até lembrou bem. O primeiro mês que a gente fez a transição... a gente gastou 3 ou 4 vezes mais as horas que a gente tinha previsto em contrato. E a gente já sabia disso, porque ia dar muito problema. Hoje a gente caça coisa para fazer, né? Hoje, olha lá. Olha lá. Então, assim, não tem um relatóriozinho aí para a gente fazer, não. A gente começa a caçar coisas, porque entrou num eixo de uma forma que a gente chegou nesse patamar e muito rápido. Aí volto lá naquela história da senioridade. A gente precisa ser sênior, mas a gente tem que contar com gente sênior do nosso lado, né? Então, o principal objetivo e a principal melhoria no momento 0 foi colocar para funcionar.
e preparar a empresa para o crescimento, para as flexibilizações. Nesse momento a gente está com um projeto em andamento, com a Nineco nos apoiando, que a gente vai passar a faturar agora direto pelo prédio. Então, assim, antes eu faturava tudo como se fosse na holding, né, ou na matriz, e distribuía a receita entre os meus prédios. Agora eu vou começar a faturar direto pelo prédio, né? O que isso traz de benefício para mim? Sobreimposto, né? Eu vou retirar uma camada de sobreimposto aí, porque querendo ou não, mesmo com o intercompany, ainda tinha uma certa bitributação. E o que vai facilitar assim também a nossa vida? O modelo de gestão da Vila 11, ela é baseado em otimização de processos. Estou falando já de governança corporativa. Otimização de processos para evitar crescimento de headcount. Que empresa que não quer fazer muito mais com menos gente? Né? Certamente os resultados da companhia ficam melhores com essa estratégia. Tanto é que nós temos hoje aqui umas 92 pessoas, mais ou menos, Rodrigo? Por aí, né? É pequeno, assim, do ponto de vista de pessoas, né? Então, assim, aquele trabalho do intercompany que o pessoal perdia horas fazendo, não tem mais. Eu arrumei, né? Outras integrações que a gente fez ao longo das melhorias permitiram que as pessoas absorvessem mais, não mais atividades, mas a empresa pudesse crescer. Então eu tinha lá 300 apartamentos, fui para 450, fui para 600, cheguei em 800, daqui a pouco 2.000. Eu tenho as mesmas pessoas operando esse crescimento da companhia. Então, para nós, o principal objetivo está sendo esse. O tuning e as automatizações vão permitir que a gente cresça até o momento de forma... Eu não consigo identificar se eu vou crescer 3 ou 4 vezes sem ter que ampliar muito o meu headcount. Mas nesse momento eu tenho certeza que se eu dobrar de tamanho, eu estou encaixadinho ali, todos os sistemas rodando bonitinho, muita coisa de forma automatizada, e daqui a pouco eu falo de CX. Que lá na frente eu cresço, mas não preciso aumentar muito o tamanho da empresa em matéria de headcount. Então, o principal objetivo, dentre outros, já falei de maturidade, já falei de governança e tal, mas é esse: preparar a empresa para o crescimento. Poxa, muito legal. Eu acho que essas transformações são as que permitem que a gente tangibilize, né, as grandes promessas de uma solução nova, como esse ERP. Agora, você falou bem nesse contexto, né? Estruturamos a casa. Agora, ainda, sempre a gente acha uma coisinha para fazer, mas a casa tem dia, né? Não preciso mais ficar caçando no Excel como é que eu vou operar, né? As pessoas conseguem trabalhar de forma estruturada e com escalabilidade. Quais são os próximos passos, né? O que você vê como roadmap aí nesse contexto, né? Sendo que você ainda tem um parque já em diferentes soluções, né, paralelas ao ERP, né? Qual que seria o direcionamento do modelo Oracle nesse contexto? Bacana. Bom, não tenho dúvida que a Oracle é para nós extremamente estratégica, né? A Oracle, a Nineco, enfim. E a gente tem um próximo passo que já está em andamento, na verdade, que é literalmente cada vez mais oferecer uma experiência integrada para o meu cliente. Eu queria só fazer um comentário com vocês como é que funciona hoje, né? Se você quiser alugar um apartamento na Vila 11, você tem vários canais que você pode conversar conosco. Mas todos eles vão afunilar para o que a gente chama de lead warmers. A gente tem um time de pessoas que ficam ali o tempo todo olhando os nossos canais de comunicação, as nossas campanhas, etc. Porque a Vila 11, ela, assim, a maioria das pessoas que falaram que não conhece é porque não viu nenhuma propaganda na TV, no rádio, etc. O nosso crescimento ele é orgânico, muito pelas campanhas que a gente faz nas mídias sociais, etc. Mas também pela indicação, né? Pela indicação. Pessoas que indicam o amigo do amigo. Outro dia eu estava com
um colega num evento, ele falou assim, ô Meta, caramba, agora que você está falando aqui, eu lembrei. O meu melhor amigo mora no Rio Grande do Sul e a filha dele está vindo para São Paulo estudar. Ele queria muito ajuda e eu estou ajudando ele a encontrar um lugar bom, um bairro bacana e tal. Olha, você aí, cara, vou passar o seu contato para ele. Eu falei, pode passar o meu contato. Passa o meu, daí depois eu encaminho para quem de direito. Então tem muito disso. Nosso crescimento ele é orgânico, nosso crescimento está relacionado às campanhas, etc. E como é que a gente captura tudo isso? Então vai lá para uma fila de lead warmers, e aí conforme vai esquentando, ele vai transitando entre as outras etapas do processo. A grande melhoria que a gente já colocou imediata e que a gente vai evoluir é que esse processo, de novo, era lá controlado pela planilha Excel, hoje ele está todo integrado nos sistemas da companhia. Então, desde o processo de entregar para o meu possível cliente ferramentas onde ele consegue se autocadastrar na minha plataforma, até a automatização da análise de crédito, até a automatização do processo de assinatura contratual, a automatização do que a gente chama de move-in ou move-out, né? Quando a pessoa está chegando ou quando ela está saindo, e toda a operação do prédio. Então, assim, eu tenho um problema com quem que eu falo. Nos nossos prédios, a gente tem a figura do que a gente chama de administrador de vila, que seria uma figura entre o zelador e o síndico. É um concierge, exatamente. Então, essa é a pessoa que faz o concierge, ela é responsável por saber quem vai entrar e quem vai sair. Hoje eu cheguei no nível de ter, vou falar aqui, um Power BI, por exemplo, com todos os meus move-ins e move-outs das próximas 3 semanas. Antes era o quê? Excel. Olha, o Excel. Agora eu tenho um painel, um dashboard bacana lá e tal. Poxa, mas qual que é a minha estratégia então? A nossa estratégia é cada vez mais oferecer na palma da mão, num dispositivo móvel ou através de uma conexão de internet, todas as praticidades, desde a intenção de ser um cliente até quando você for o cliente. E aí quando a gente fala de Oracle, até com a Fê aí a semana passada, né, Fê? A gente falou muito sobre isso, né? Como é que eu vou oferecer para o meu cliente um bom portal do morador, essa experiência do usuário e tal. Então, hoje eu já faço algumas coisas que a gente comentou, mas a Oracle tende a ser também ali um parceiro para a gente olhar esses temas. Eu faço campanhas reversivas para aqueles leads que não viraram meu cliente. Eu quero fazer num lugar só, eu quero fazer do mesmo ponto aonde eu capturo a informação daquele cliente. E como é que eu vou fazer isso de forma proativa para tentar reverter uma negativa e fazer ele virar o meu cliente. Então todo esse processo de gestão da minha carteira, que já é ou que não foi, existe espaço para consolidar, e a gente já está até falando, né, de ouvir aí as soluções que a Oracle e a Ninecom podem ajudar a gente nesse momento. Poxa, muito legal. Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso horário, e eu queria encerrar pedindo para você, se você pudesse dar um conselho para quem está nessa jornada, né, de implementar ou reimplementar, muitas vezes, né, uma solução desse porte, qual seria o conselho que você dá para quem vai começar com isso, né? O que é importante para essa pessoa, o que ela deve ter em conta numa jornada desse tipo, que é tão essencial para uma empresa chegar nesse nível como vocês estão hoje, né, e poder acelerar, né? Porque trazer cliente para perto e simplificar a vida dele para virar cliente quer dizer que eu estou num momento especial, né? Qual seria o conselho que você pode passar? Bom, Nico, eu acho que é mais compartilhar a experiência, né? Assim, cada empresa tem um momento, cada empresa sabe onde precisa chegar.
Mas acho que a grande estratégia da Vila 11 foi estar aberta a mudanças, né? Ninguém é dono da razão, então, como eu falei aqui mais cedo, todas as pessoas falavam a mesma língua, ainda falam desde o início. Então, essa capacidade de você fazer as parcerias corretas, né? Então, assim, se eu quero ajudar o meu cliente, não adianta o cara do comercial, o cara de marketing querer fazer sozinho, né? Não adianta a TI querer fazer sozinha. E também não adianta a TI querer colocar tecnologias que ela gosta. Mais do que nunca isso acabou, né? O executivo de TI, ele não pode e não deve ser mais taxado como um centro de custo. Ele tem que ser o cara que vai agregar valor. E para agregar valor, você tem que se aprofundar no negócio, fazer as alianças. Então, uma das primeiras etapas da minha jornada, os primeiros 90 dias, foi construir essas alianças, né? Foi mostrar assim, olha, estou aqui para ajudar. A gente pode se ajudar, eu posso ajudar você mais e você menos me ajudar, mas no fim do dia a gente vai estar se ajudando. Então, assim, o principal ponto de sucesso até o momento foi quebrar esses paradigmas de possíveis silos e aquela questão do ego, né, e tal. Eu sei que parece fácil falar numa empresa mais jovem, e realmente é. Eu já passei por organizações muito mais elefante branco, assim, né? Elefante branco que fala? Baleia branca, ou mosca branca, enfim, sei lá. Acho que é elefante branco, que é difícil movimentar, enfim. Bom, desculpa aí a expressão, mas empresas mais difíceis de movimentar, muito maiores, 3 mil, 4 mil, 5 mil funcionários, um monte de diretoria, que é difícil fazer isso que eu falei, de criar as alianças, nos primeiros 90 dias você construir as pontes que vão te levar para os determinados lugares. Eu sei dessa dificuldade. Mas, por outro lado, a capacidade que a gente construiu de se adaptar ao momento da empresa e para onde ela quer chegar, vai muito, desculpa a expressão também, de tirar o bumbum da cadeira, né? E aí você sentar com as pessoas, você poder atender bem o teu par ali e falar, cara, putz, olha, não vai dar para ser assim, mas vamos tentar desse jeito, ou tá bom, deixa eu tentar mais uma vez. A empresa ela está muito aberta ao erro nesse momento. E volto também a frisar, tem muita empresa que nesse momento não está tão aberta, porque nem pode estar tão aberta ao erro. Mas essa característica de estar flexível e estar aberta ao erro permitiu que a gente construísse essas pontes de forma mais rápida. E aí, por último, e para fechar, e gente, estou super aberto aqui a gente discutir outras coisas e trocar mais ideias, aí até gostaria mesmo de ouvir vocês, se esse conteúdo foi positivo, e se tiver alguma dúvida a gente vai trocando aqui mais um tempinho. É assim, ó, escolher bem as batalhas e montar bem o time, né? O nosso formato lá é enxuto, então eu não posso ter uma TI com 25, 30, 50 pessoas. Mas eu tenho 25, 30, 50 pessoas no time de forma terceirizada. E eu queria fazer uma menção, já falei para o Nilo atualmente tá transitando, né? Meu account manager aqui, eu já falei, tem algumas pessoas que nos dão um sentimento de orgulho, assim, que o cara ele está trabalhando ali, ele está trabalhando para a Vila 11. O cara veste mesmo a camisa Vila 11. Tem muito consultor que eu consegui encontrar nessa jornada, tanto da Ninecom quanto de outros parceiros, que eu também usei essa mesma estratégia de senioridade, de maturidade, de conhecer, de poder passar a mão no telefone e falar, meu, isso aqui vai dar ruim, me ajuda, e ser atendido. Com a própria Oracle, várias vezes a gente teve problemas na Oracle, bota o account da Oracle junto, escala o chamado, vamos brigar, vamos resolver, mas no fim do dia é por um objetivo comum. E aí, cara, assim, essas batalhas que você escolhe entrar junto com o time e a senioridade que você consegue construir, suaviza um pouco o trajeto,
né? Tem hora que eu vou te carregar mais e tem hora que você vai me carregar mais, mas lá na frente a gente vai chegar junto. Acho que o principal modelo que deu certo foi esse, está dando certo, espero que continue, né? Tem muita coisa para fazer ainda, a gente não acabou, a gente está... Esse ano aqui, além das 86 do ano passado, a gente tem mais umas 40 melhorias para fazer. Acho que a gente já rodou aí uns 20% dessas 40. Então, segundo semestre tem bastante aventura aí. Acho que é isso, Nico. E, poxa, né, e poder comemorar também. A Vila 11, é legal que a gente tem várias coisas que a gente comemora. A obra, quando ela está 100% de pé e não coloca mais nenhum risco para nós leigos, né? Que a gente não sabe andar numa obra, gente. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas assim, outro dia essa obra de Itu, o último curiosidades, né? Esse último prédio que a gente lançou, a diretora de engenharia falou: "Ô Meta, você não vai passar lá?" Eu falei: vou passar lá. Ah, então, combina com a Adriana, a engenheira, dá uma passada lá. Adriana, né? É a Adriana que está lá, né? Na Itu. Combina, dá uma passadinha lá, né? A gente cuida, né, de toda a parte de automação do prédio, né? Câmeras, controle de acesso. Eu nem entrei nesse detalhe porque não é o objetivo. Mas aí, quando eu cheguei lá na porta, ela falou: "Meta, assim? Você não vai entrar, cara. Você tá com tênis novo, calça jeans, todo bonitinho. Cara, pode ir embora. Você não vai entrar na obra assim, não." Aí eu mandei no nosso grupo lá, que a gente tem um grupo de TI, e um menino do nosso time falou assim: "Passei lá essa semana, tava com tênis novo, me lasquei." Saí de lá com tênis cheio de barro e de cimento. Eu falei: Então, cara, são essas coisas, sabe, que dão pra gente ali uma sensação de que tá realmente todo mundo no mesmo time. A pessoa podia nem ligar pro meu tênis novo, vem entrar aí, tá cuidando um do outro. E é isso, eu estou bem satisfeito com o que a gente fez até o momento, tem muita coisa para fazer, tem muitos aspectos que a Oracle e a Ninecom vão poder ajudar, e eu continuo contando com vocês nessa jornada aí. Muito obrigado. Bom, gente, Fábio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente e contando essa história legal para o pessoal. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Tá? E isso que eu queria fazer, agradecer a todos e abrir para alguma dúvida, né, algum comentário que vocês queiram fazer, aí fica à vontade para vocês, e quem não quiser também tem um café para recebê-los. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo projeto e pela implementação. E eu acho que é isso aí, né? Assim, você traz muito essa visão de trabalhar em parceria, certo? Então, abraçar a solução e trabalhar juntos, não é, Nicolas? Para que realmente seja um sucesso. Parabéns, tá? Eu tenho uma dúvida um pouquinho mais técnica, mas a gente pode conversar depois. Hoje, você faz o faturamento para todos os as pessoas que alugam, né, as famílias. Esse faturamento está dentro do Oracle Fusion ou está fora? Se está fora, você deve ter integração. Queria saber como é que você faz a mensageria, com qual empresa? Só por... Tem um cliente aí parecido, queria saber, fazer um benchmark aqui. Não, legal. Esse foi um dos principais temas também quando a gente começou a discutir aquela questão que eu falei: eu vou sair da planilha Excel e vou para onde, né? Então, basicamente, a gestão da receita em si é onde o contrato nasce, né? O cliente virou uma oportunidade, passou por todo o processo ali, o funil de venda, ele vira um cliente meu, é ali onde está a minha tabela de preço, é ali onde eu gero a cobrança. Só que esse sistema ele não está ligado a lugar nenhum que não seja o Oracle, tá? Lá a gente usa o OIC, obviamente, para integrar e fazer todas as automações de integração de sistemas externos através das APIs que a gente tem, que a gente usa do próprio cloud. E o OIC como orquestrador, e a gente até coloca algumas regras de negócio lá, etc. Então, vamos pensar assim: aonde nasce a receita
tá num sistema à parte, que é isso que eu falei que não tinha, é muito específico, né? Tem características muito específicas que o Oracle não oferecia naquele momento. E aí ele integra com o Oracle, cliente e fatura. Então, se o cara já é um cliente, obviamente ele integra só a fatura. Se o cara não é um cliente, ele cria o cliente e integra as faturas daquele cliente. E aí, nesse momento, eu tenho uma outra integração que também é orquestrada pelo OIC com o banco. E, na verdade, hoje eu uso um broker de pagamento, eu não uso um banco direto. Posso até falar um nome, chama Yugo. Esse cara é o meu broker de pagamento. Tá? Então, todo o processo de gestão da receita nascendo, contratos novos, nasce lá no que a gente chama de Property Management. Lá nesse Property Management ele tem não só a gestão dos meus clientes, mas a gestão das minhas propriedades. Então, tipo, o prédio, qual a característica, quais são as unidades, quais são os tamanhos, as plantas, as fotos, está tudo lá. E aí, obviamente, a gestão do back-office, integração com o banco, todo o processo contábil, todo o encontro de contas, enfim, conciliação bancária, etc., ocorre no Oracle. Tá? E aí depois eu só mando um retorno lá para o meu sistema de gestão de receita, falando, não, esse cara está adimplente ou não. Tá? Então, basicamente é isso. Assim, a receita ela nasce num lugar, vem para o Oracle processa a cobrança propriamente dita e vai para frente. E aí agora a gente está implantando o processo de nota fiscal eletrônica, porque até é legal. O meu mercado, para quem é um cliente de long stay, eu não preciso emitir uma nota fiscal. Eu posso fazer um recibo para esse cara. Então, eu cobro ele através de um boleto ou cartão, etc. Mas agora, quem é de short stay, que é o conceito, não queria usar essa palavra, mas como se fosse um conceito de flat ou de hotelaria, aí incidem alguns impostos adicionais, aí eu tenho que obrigatoriamente emitir a nota fiscal para o cara. E aí, nesse momento, quem emite a nota fiscal? A planilha. A planilha que emite a nota fiscal. E a gente está nesse exato momento em um projeto de nota fiscal eletrônica, onde vai sair automático, vai cuspir do Oracle o faturamento e vai subir para as prefeituras para emitir a nota e vai fazer todo o processo de retorno e validação da nota. Então funciona assim, tá? Nasce num lugar, vai para o Oracle e daí em diante toda a gestão contábil e financeira fica no Oracle. Tá? Imagina. Alguém mais, pessoal? Será que chega aí? Eu gostaria de falar. Indo de encontro ao que a Oracle falou no começo, né? Vamos fazer projetos juntos. Antes de acontecer uma proposta, como a gente diz na Ninicom, proposta já é projeto. Obrigado, eu queria ter falado isso. E aí, trazendo um pouquinho a fala da Oracle, né? De fazer esse projeto antes, iniciar já num desenho, hoje, né? Como a Vila 11 fez uma implementação e depois entendeu um novo modelo e aí teve que fazer um acesso, descobriu cadastros de outras empresas, ou seja, na sua experiência hoje, se você fosse decidir por uma implementação hoje, nas 3 orçamentos que você tinha lá atrás, né, tem um mais barato, tem um mais caro, tem um meio a meio, o que faria sentido para você hoje? Sensacional. Mergulhado lá atrás ou escolher o mais barato aqui e depois a gente tenta fazer uma boa? Perdão, cara, esqueci seu nome. Arnaldo. Cara, sensacional. Quando o André começou a falar isso aqui, meu ouvido fez assim, ó, pum, né? E assim, de verdade, não conhecia o André, nunca falei com ele e isso não estava combinado não, tá? Mas ele falou uma coisa muito importante. E acho que todos nós aqui, profissionais de TI, a gente já viveu esses 2 cenários. A gente já viveu o cenário onde só preço era o mediador ali do fechamento de uma RFP, por exemplo. E a gente já viveu cenários onde a aderência contava. Então não era mais preço, o investimento não importa, ou até importa, mas vamos ajustar aqui para a realidade dos fatos, mas eu vou aqui na melhor solução.
Mas ele falou uma palavra que coincidiu com um monte de coisa que eu falei aqui, cara, de senioridade, de parceria, de encontrar os melhores parceiros, de planejar bem. E o planejar bem é exatamente a chave, ou, minimamente falando, uma parte da chave do sucesso de um projeto. Nas minhas experiências de implantação de ERP, por exemplo, eu já sofri muito com mudança de escopo, porque não planejou direito. E eu me incluo nisso, né? Ou você vai entregando aqui, o negócio está ficando tão bom que o cara quer algo a mais. Então também não pode cair nesse risco de sempre prometer o algo a mais, porque vamos entregar primeiro a fase 1 aqui, depois a gente trata como uma fase 2, melhorias, backlog, chama do jeito que você achar melhor. Mas o planejamento, cara, fazer um bom blueprint, né, envolver quem tem que envolver. E muitas vezes, nas 2 últimas empresas que eu passei, a Vila é uma delas. Como eu falei, tive a grata surpresa deles já terem feito isso e a gente só azeitou o negócio. Fazer o mapeamento de processos. Então, assim, antes de qualquer RFP de sistema, se você não falar com a empresa o que ela quer sob a ótica de processos, cara, você vai estar fadado a escolher o bonitinho que você gosta. Entendeu? Então, assim, na empresa anterior, o Rodrigo lembra bem. O Rodrigo já é meu parceiro aí de longas datas. Na empresa anterior, a gente passou 6 meses fazendo revisão de processos. Aí a gente mesclou entre o tradicional e as novas metodologias, né? Pensamento ágil, design thinking, é super legal. Teve um final de semana lá que a gente ficou o dia inteiro, no sabadão, foi um sábado, não lembro, uma sexta-feira. A gente fomos para um prédio, fizemos lá todo post-it na parede. Legal pra caramba, cara. Ajudou, mas foi um pedacinho. E aí você monta essa estrutura de planejamento anterior, vai dar merda, vai dar problema, mas pelo menos você já sabe, fizemos uma certa lição de casa aqui. Tá? Então, cara, o que o André falou aqui no começo, já meu ouvido na hora já falou, opa, peraí, tem total sinergia com o que eu penso e com o que aconteceu comigo. No meu caso, eu tive que trazer essa senioridade depois da implantação. E a gente não tratou como uma reimplantação, não. A gente tratou como uma correção de curso. E deu certo. Mas em alguns casos já tive experiência de você falar, cara, vamos rodando aqui, mas vamos criar uma bolha, vamos criar uma outra instância, vamos acertar essa outra instância, em algum momento a gente vira a chave. Por mau planejamento. E má escolha das parcerias, dos caras que vão rastejar com você na trincheira. Beleza? Mais uma vez aí, todos muitíssimo bem-vindos a esse espaço Oracle, Casa Oracle que a gente já tem faz um tempinho. Meu nome é Carol, eu sou representante de marketing para todos os parceiros do Brasil e da América Latina Sul. E é um prazer estar fazendo esse evento com vocês. A Ninecon é o primeiro parceiro que, nesse novo ano fiscal, devido à reestruturação da Oracle, recebeu verbas da Oracle para fazer eventos em conjunto. Então, foi o primeiro parceiro que conseguiu essa aprovação. A gente, esse ano, tem o planejamento de fazer esse investimento com todos os parceiros da Oracle que são gerenciados e que têm o expertise, né? Então, parceiros que a gente confia, com quem a gente trabalha bastante, que já trabalham muito nos nossos clientes. E é um prazer aí estar fazendo esse evento de sucesso. Vocês viram mais cedo o Dani Minitentag, estava de terno azul aqui ao lado também. Ele era o VP na verdade, já foi, né? Gente meio ocupada. Ele é o VP de alianças e canais de toda a América Latina. E o André Neiva, que fez a apresentação hoje, a abertura é de Brasil. Os dois são novos nos cargos deles. O Dani tem 4, 5 meses, o Neiva tem 1 mês e meio. Mas foram os principais responsáveis por a gente ter essa verba, que a gente consegue fazer os eventos hoje, por a gente ter essa mudança dentro da estrutura de parcerias da Oracle e a gente conseguir fazer esses eventos, conseguir trazer esse tipo de expertise e de conexão para vocês. E hoje a última parte,
do nosso evento é a gente falar um pouquinho de Oracle, falar um pouco da nossa suíte de aplicativos de ERP, que foi um sucesso com a Ninecon, foi um sucesso com a Vila 11, também pode vir a ser um sucesso para todos vocês, ou também para potenciais clientes, prospects que vocês tenham, né? É uma suíte bem grande de aplicações, o ERP da Oracle é fortíssimo, ele é muito antigo, ele tem um legado muito forte dentro das empresas, das maiores empresas do mundo, dentro da própria Oracle a gente utiliza as nossas próprias ferramentas de ERP, e ele tem também uma suíte toda aplicada, como o Ricardo França, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, vai falar. Ele tem uma suíte muito bem aplicada para todos os tipos de empresa, em todos os tipos de modelo. Então, ele pode ser feito um deployment on-premise, um deployment em cloud, ele pode ser só implementado, ele pode ser modular. Então, ele é muito um sucesso dentro da Oracle, ele é um dos carros-chefes da Oracle, principalmente quando ele é conjunto ao banco de dados, que eu tenho certeza que todo mundo conhece o banco de dados aí da Oracle. Beleza? Então, a gente trouxe aqui diretamente de Curitiba o nosso super expert em ERP, o Ricardo França, um solution engineer e arquiteto que já trabalhou em muitos deals super importantes aqui da Oracle, tanto em setor público quanto em setor privado, grandes empresas estatais aí, que a gente não pode ficar falando o nome porque não pode, mas começa com D, termina com Prev, começa com B, termina com do Brasil. Então, a gente tem esses grandes clientes aí que utilizam os nossos ERPs, que utilizam as nossas máquinas, e é a equipe aí do Ricardo França que acaba criando essas soluções, que acaba criando essa arquitetura para a gente fazer o deployment nos nossos clientes. Então, pode mandar bala aí, Ricardo, o palco é todo seu. Legal, pessoal. Então, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. A gente não tem muito tempo hoje para falar, né? A Carol só me passou 30 minutos. Vou tentar ser o mais breve possível aqui para falar um pouquinho das soluções, tá? Bem, quando a gente fala das soluções de RP, né, é muito importante ali comentar um pouquinho do propósito da Oracle, né? Então, a solução ela tem o principal objetivo, que é empoderar pessoas, né? A gente não pode ter uma solução ali sem pensar em quem vai utilizar, né? Então, ela é uma solução aberta, ela permite que as pessoas possam personalizar suas telas, possam trabalhar de uma forma dinâmica, né? Então, infinitas possibilidades aqui para que a gente possa ajudar quem realmente utiliza a solução, né? Não adianta a gente ter tanta tecnologia e não conseguir passar a mensagem principal para quem realmente está ali no dia a dia, certo? A proposta da nossa agenda aqui é um pouquinho da 360 da visão Oracle, né? Mostrar um pouquinho das soluções de um modo geral. As nossas soluções elas são pensadas no futuro, né? As soluções que a gente tinha no passado e o que os nossos concorrentes ainda vivem é uma solução antiga e nós já estamos à frente aí mostrando um pouquinho do nosso back-office, né? A Oracle pelo mundo, ainda é uma empresa que eu considero jovem, mas a gente está aí presente em mais de 145 países, né? Investimos mais de 6 bilhões no ano passado, que significa o PIB de Mônaco, né, em pesquisa e desenvolvimento. Isso, consequentemente, aí, faz com que a gente saia na frente e possa aí, atender a necessidade dos nossos clientes. Estamos presentes em mais de 400 mil clientes, com uma cadeia aí de 25 mil parceiros, e vocês são um deles, né, que aí estão fazendo toda a diferença. Temos 29 data centers, tendo 2 aqui em São Paulo, né, que isso traz uma segurança aí para os nossos clientes quando a gente fala no processo de nuvem. Isso certamente é toda a diferença, que o cliente ainda tenha o entendimento, a nuvem, onde é que está hospedada, os meus dados são só eu mesmo que vou ver, então isso traz uma segurança para quando a gente estiver falando aí nas soluções. 34 mil desenvolvedores aí atendendo as nossas soluções, né? Isso facilita porque falamos hoje uma linguagem JavaScript, que qualquer estudante aí de tecnologia está no seu primeiro ano de formação consegue aí fazer um desenvolvimento e trabalhar as extensões das nossas soluções. No Brasil, né? Estamos aí presente temos mais de 2 mil colaboradores aqui no Brasil, né? Mais de 12 mil clientes aí, na qual estamos fazendo a diferença e fazendo aí grandes parcerias aí para que a gente possa implementar as nossas soluções, né? O principal motivo hoje de estar aqui é falar um pouquinho do Fusion, né, que é o pilar do RP, tá? Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu poderia abrir um pouco mais das soluções, né? Temos aí soluções para diversas indústrias, seja de saúde, de finanças, e o principal, né, trazermos aí inteligência artificial para as nossas soluções, né?
Quando a gente fala de inteligência artificial, né, as nossas soluções elas já estão vindo com a inteligência generativa. Hoje ela já permite trazer ali relatórios gerenciais, narrativos, trazer notas explicativas, interagir ali com todo um processo que facilita a cadeia ali de fechamento, de consolidação, né? Esse processo também é válido para as outras soluções, né? CX, por exemplo, é uma delas, onde ela já vai fazer recomendações de serviços, vai trazer toda uma interatividade das soluções, tá? Quando a gente fala no futuro, né, a gente não pode pensar aí na continuidade, né, na evolução das nossas ferramentas, né? Então, a Oracle, quando era aí, trabalhava na solução on-premise, né, ela tinha aí um delay, né, como os nossos clientes, os nossos concorrentes têm aí, né, para atender a expectativa de cliente, trabalhar sustentabilidade, conformidade, né? Então, todo um modo operacional de solução, né? Então, a Oracle já vem olhando para o futuro para atender toda a necessidade, seja ela de infra até o modelo operacional de cada cliente, e isso faz com que a gente saia na frente, certo? Aqui eu queria mostrar para vocês, gente, não sei por que não está carregando essa tela, mas vamos lá. Hoje temos mais de 300 mil membros ativos, né, que significa aí que podem compartilhar ideias, falar com os especialistas, independente de onde estejam, pode aí propor mudanças, sugestões, né? 80% das nossas soluções, elas são pensadas e voltadas, surgindo de ideias de clientes, né? Isso faz com que a gente possa escutá-los, né, e implementá-los aí na versão aí trimestral, né? Conforme as atualizações, 80% do que veio de sugestão dos nossos clientes foram aplicados nas nossas soluções, né? Os fóruns aí com mais de 200 participações, né, 200 mil participações aí, advindas de clientes, de especialistas, né, de sessões, mais de 50 fóruns mensais, inclusive um igual a esse que a gente está fazendo aqui com vocês hoje. Então, a gente faz diversas sessões aí com clientes, com universidades, né? Faz com que a gente possa aí posicionar um pouco mais e o aprofundar o entendimento sobre as nossas soluções. Ok? Um pouquinho dos nossos clientes aqui, né? Mais de 400 mil aí espalhados pelo mundo, onde a gente tem diversa expertise aí, independente do segmento, né? Para propor estratégias e soluções para os clientes, né? E o mais importante, vamos falar um pouquinho do Fusion, né? Quando a gente fala do Fusion, né, é importante a gente comentar que é um núcleo onde a gente vai ter todas as soluções para atender diversos tipos de tecnologia, interatividade com a solução, segurança dessa informação, integridade, né? Então aí permite aí com que a gente faça é, conexões. Aí os nossos clientes sempre perguntam, mas eu já tenho uma solução X, Y e eu gostaria de mantê-la ou não quero perder o investimento que eu tive aí no passado, eu quero aprofundá-lo, né, aí nessa migração para soluções, né? Então a gente permite aí fazer a integração, nosso OIC aí que vai ser o orquestrador e vai trazer toda essa solução para dentro da nossa ferramenta, né? Toda a solução, independente do pilar que a gente estiver conversando ali, né? Ela tem um analítico core dentro da ferramenta, então isso significa que além dos relatórios, né, ela tem uma camada visual entregue ali de imediata, né? Então qualquer solução que a gente estiver trabalhando, seja ela de ativo fixo, gestão de projetos, contabilidade, o usuário final ela já tem uma visibilidade da ferramenta, né? Isso permite ali para que ele tenha a visibilidade do que está fazendo, reportar o que está acontecendo, a companhia tem como atuar em processo, né? E tudo isso de forma integrada, né? Então isso permite aí que a gente tenha processo seguro, integridade, independente do pilar que a gente esteja conversando, manutenção, gestão de orçamentária, HCM ou RP, né? Todo esse processo aí ele vai estar sendo sustentado por um único pilar, né? Íntegro que vai manter todos os processos se comunicando imediatamente, acontecendo de forma única. Tá? O mais importante, eu acho que dentro dessa mensagem que eu quero passar para vocês, quando a gente fala com os clientes, é que a gente tem diversas soluções, independente do segmento, acoplado à inteligência artificial, pensada no usuário, né, que ele possa ali se comunicar de uma única informação, seja por mobilidade, por VR, voz, né? Então ele tem todas essas ferramentas, dá um toque, cabe a ele utilizá-lo ou não, né? E a mensagem que a gente sempre passa é: temos muitas soluções, mas os principais pilares está
na gestão de talentos, força de trabalho, né? Pilar financeiro, que é o pilar que eu tenho mais conhecimento, do ERP. Então, a gente tem ali diversos segmentos, como atendê-los, né? A gestão de projetos, de compras, planejamento orçamentário, gestão de risco, parte de manutenção. Então, a gente tem todos esses pilares, né? Que pode ser endereçado aos clientes de uma forma em pilares na qual a gente vai trabalhar, e sempre recomendamos começar com o pilar financeiro, que vai ser o coração de uma empresa, e consequentemente a gente vai ramificando ali para os demais processos, e consequentemente a gente consegue desembarcar toda a plataforma, e no final cabe ao cliente aí optar pelas demais soluções que a Oracle vai propor ali, seja ela de segurança, tudo isso já vai estar integrado, mas a Oracle tem muito mais do que o pilar de aplicativos ali para oferecer, né? Dado esse fórum aqui, né? Então, a gente sempre orienta os clientes, né, os nossos parceiros aí a trabalhar com essa visibilidade da solução. Isso vai trazer ali uma facilidade para operacionalizar o sistema, né? Não sei se vocês conhecem, essa seria a carinha da ferramenta, tá? Totalmente personalizável, né? Permite aí o usuário colocar cor, interagir, né? Tem um buscador aqui que ele seria como feito o Google, ele simplesmente digita uma palavra, ela tem uma busca, né? Então, tudo que tiver relacionado ao toque que você digitar ali, ele vai trazer. Uma ferramenta de pesquisa ali que vai ajudar também, né, atividades, né, tudo que eu estiver executando, como se eu estivesse favoritando, né? Então, quando eu entro lá no Mercado Livre, no Amazon para fazer alguma compra, eu não preciso de ninguém me orientando a fazer nada, então a ferramenta ela também vai te trazer aqui o indicativo do que você pode fazer. Então, se eu fiz algum processo de criação de documentos, o próprio sistema começa a interagir comigo e começa a me falar os processos que eu posso fazer, né? Então, ele simplesmente começa a me dizer, ó, vai em registro, então eu não preciso gravar, não preciso guardar papéis, simplesmente eu interajo aqui com a solução e ela simplesmente vai me levando aonde eu quero, certo? Isso também facilita muito. Chatbot também aqui, tá? Acredito que é uma ferramenta muito interativa que pode facilitar os processos de negócio. Então, se eu quero fazer uma compra, então o sistema começa a me trazer opções, me trazer sugestões, isso facilita que eu possa estar dentro de políticas e trazer ali a minha necessidade e, consequentemente, criar até um pedido de compra, né? Então, isso facilita bastante ali o meu dia a dia. A partir desse momento aqui, alguns toques já fiz uma solicitação de compra de um notebook. Então, teoricamente, agora ele cria a requisição e posteriormente ele cai ali para o meu aprovador. De alguns segundos ele gera uma requisição e vai cair para aprovação. Drill down, né? Então, tudo isso permite aí que eu possa fazer a navegação de uma forma simples, tá? Então, eu posso fazer aqui pelo menu lateral todo esse processo, né? Então, tudo isso que está aqui, tá? Posso fazer a busca do que eu contas a pagar, do contas a receber, gestão de projeto, qual que seja a necessidade. Posso melhorar a tela, né? Então, aqui a gente está vendo muita coisa. Então, se eu sou usuário, quero melhorar a minha tela, quero deixar só uma informação, isso também facilita, porque às vezes eu não tenho todos os processos, não vou ter todas as informações visíveis, então isso facilita que eu simplesmente trabalho com o que eu quero, além da parametrização que vocês vão fazer ali, né? Então, vai estar disponível aqui para o usuário simplesmente o que ele pode ver, e ele simplesmente salva sem a necessidade aí de fazer uma programação, desenvolvimento de tela, então isso facilita bastante atividades, né? Então, tudo que tiver criado por mim, tudo que tiver atribuído a uma aprovação minha vai estar ali a um toque. Então, tem o histórico de que foi atribuído a mim, tudo que as minhas solicitações, se eu tenho alguma aprovação ou não para ser feito, então eu também posso fazer essa interação, né? Painel de trabalho, né? Então, que vai estar aqui, logo mais que a gente vai ver aqui as informações, né? Então, a Ninecom pode fazer ali eventos, se pode publicar e todos os colaboradores, consultores podem acompanhar a evolução. Como eu mencionei, né? Toda a solução ali, ela tem uma camada visual muito forte, então ela tem ali o acompanhamento do que eu quero ver, de onde eu quero atuar, e eu simplesmente posso começar a fazer drill down aqui e acompanhar o detalhe até chegar ao início do fato, né, do fato gerador, do que gerou, por exemplo, uma contabilização, uma requisição. Então, eu tenho muitas formas de atuar e acompanhar um processo, né? Cliquei ali, ele vai chegar ali mais adiante ali para que a gente possa enxergar um acompanhamento de uma variação, né? Então, simplesmente dou um drill down, eu posso chegar na requisição, no acompanhamento contábil, na correção. Então, simplesmente poderia estar atuante ali dentro do processo.
todo esse processo que estou mostrando para vocês são core da ferramenta, né? Então a gente não precisa falar para os clientes, olha, a gente precisa personalizar para que você tenha um KPI, uma camada visual, um indicativo, aceleradores aí de atuação. Então, tem tudo a um toque e simplesmente só a gente tem aí que definir os perfis para que os usuários aí possam trabalhar no seu negócio. A gente vai ter aqui uma série de soluções, né? A gente viu ali a parte de compras, aqui a gestão de risco, né? Eu poderia aqui ficar falando para vocês por 4 horas, se vocês quisessem, de cada processo, tá? Então a gente poderia ir muito mais a fundo aqui, dada a solução que a gente tem, né? Bem, gente, a mensagem que eu tinha, dado ao tempo que a Carol me deu, tá? Era essa para mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente ainda tem aí como mostrar para vocês, mas acho que a ideia era mostrar um pouquinho da solução, do potencial da ferramenta. A solução, né, como eu mencionei ali, ela tem inteligência artificial. Infelizmente, eu não tenho como executar tudo esse processo hoje aqui, mas a gente teria aí como passar processo a processo e mostrar, olha, a inteligência artificial criando uma requisição, gerindo fornecedores, na contabilidade ali, fazendo notas explicativas e sugerindo processos contábeis para regularização. Na parte de manutenção, a solução poderia vir sugerindo ali mapeamentos de calor, onde a gente pudesse fazer a manutenção onde há risco. Então, aqui, o céu é o limite para que a gente possa fazer o melhor para os nossos clientes. Alguma dúvida, pessoal? Desculpa aí, eu acelerei, tá? Mas era para que a gente pudesse passar a mensagem para vocês. Alguém tem alguma dúvida, gente? Posso levar o microfone caso vocês tenham. Um dos pontos interessantes que eu acho legal comentar. O Ricardo ele mostrou as telas, né, de procurement que a gente tem, as telas de pagamento. E essa tela é a tela que eu vejo todo dia, é a tela que o Ricardo vê todo dia, porque é o que a gente usa dentro da Oracle. Então, a gente dentro da Oracle não tem nenhuma espécie de ferramenta terceira. A Oracle utiliza as próprias ferramentas para tudo que a gente faz. Para esse evento aqui acontecer, inclusive, e a gente cadastrar a Ninecom como fornecedor e a gente poder realizar o evento foi no Procurement Cloud da Oracle, que passa por aprovações pelo mundo todo para a gente poder validar, e a gente consegue fazer isso em dias, semanas, demora somente, realmente depende só do usuário validar a procuração, por exemplo, porque o sistema em si funciona muito rápido, ele é extremamente personalizável. Então, eu consigo fazer requisições e procurements para o mundo todo, para vários países. A nuvem onde eu peço acesso para fazer isso também é Oracle. Todo o processo de pagamentos que a gente tem aqui dentro da empresa é Oracle. O Sales Cloud, Procurement Cloud, folha de pagamentos, meus payslips, tudo vem dessa super suite que a gente tem de Oracle, que a gente utiliza aqui dentro. A gente utiliza o Fusion todos os dias e todas as equipes utilizam. E que nem o Ricardo comentou, são mais de 2.000 colaboradores aqui no Brasil e mais de 155.000 no mundo todo. Então, é uma quantidade absurda de acessos todos os dias, de todo mundo, com muito dinheiro envolvido, com muita informação envolvida, e mesmo assim o sistema aguenta, e o sistema funciona, e o sistema não cai, e óbvio que vendedor sempre reclama do sistema, mas o restante da Oracle não. Então, a gente está sempre também, que nem o Ricardo comentou, melhorando e atualizando e levando em consideração o feedback tanto dos vendedores quanto dos clientes, e praticamente todo ano fiscal a gente tem uma mudança, até para dentro da Oracle, de como esse sistema funciona para nós, e com novas regras e com novas atualizações, que é o que a gente está passando para os clientes. Então, a Oracle tem muito disso. A gente confia tanto nas nossas soluções que a gente só usa as nossas soluções. E é o que a gente recomenda realmente para os clientes que querem o foco realmente no nome Enterprise, né? São empresas com bastante workload, que querem uma credibilidade muito grande e que querem uma flexibilidade muito grande também. Então, se a Oracle consegue utilizar e gerir 150.000 pessoas, é bem adequado que todos os restantes dos nossos clientes também consigam, né, fazer a mesma coisa. Então é isso. Ricardo, mais algum ponto aí que você acha legal comentar sobre algum case que você viu, algum ponto sobre machine learning? Ou se não tivermos mais dúvidas, já encerramos por aqui.
Eu acho que o que a Ninecom vai escutar muito dos clientes é o que está vindo de inteligência artificial, né? Que os clientes estão muito curiosos para saber o que a gente tem proposto aí, né? Então, dentro da solução, a gente vai ter uma série de processos interligados a essas aplicações aqui, né? Tá vindo gradativo, né? Então vai chegar um momento aí que a gente vai ter muita tecnologia envolvida, embarcada dentro das ferramentas. Isso para vocês certamente vai ser um ganho também até para prospectar implementações, né? Uma vez implementado, a expertise vai ser replicada para novos clientes, então isso facilitará a vida de vocês, né? É, a questão de ser uma ferramenta, né? Os nossos concorrentes ainda têm uma ferramenta muito engessada perante ao que a gente tem, né? Então a gente aí tem como manter a integridade de toda a ferramenta, de toda a solução, sem tratar o desenvolvimento em cada processo, né? Então isso faz com que a gente seja diferenciado, né? Isso permite aí que a gente faça a personalização, não seja uma ferramenta engessada, atenda ao negócio e, consequentemente, preserve tudo o que a gente já tem de melhor, justamente para que cada upgrade que vier trimestralmente, quando a gente fala de ERP, quando a gente fala do orçamento em si próprio, né, que recebe mensalmente a solução, a atualização, né, então, assim, a gente sai à frente certamente de qualquer concorrente que a gente tiver no mercado. Facilidade, né, de melhorar todo o back-office, isso permite ali com que a gente venha acompanhando a necessidade, a gente está escutando o que o mercado fala e a gente consegue provar isso na prática, tá? Então, isso ajuda muito, tanto vocês que vão implementar, quanto nós que queremos mostrar que nós somos uma solução madura, estamos cientes do que o cliente está precisando e estamos fazendo a evolução dessa ferramenta. Show, perfeito. E acho que um ponto interessante também de comentar é o seguinte: a Oracle agora está com um foco muito grande em machine learning, inteligência artificial, principalmente com as parcerias que a gente tem com a AMD e com a NVIDIA, né, para produção de placas fortes de GPU, principalmente para cloud, os nossos novos Exadatas, que são onde a cloud roda, né, que são aquelas máquinas enormes de 1,80, não sei se vocês já chegaram a ver em algum momento. Eles estão vindo já, os próximos, esses já atuais, mas os próximos também, já vêm com sistemas de inteligência artificial e placas de GPU muito fortes, que são as mais novas da NVIDIA e da AMD. E um dos principais pontos da gente ter feito essas parcerias, né, tanto NVIDIA, AMD, Microsoft, indiretamente a OpenAI, justamente porque a gente quer puxar essa inteligência artificial e levá-la até os dados. Inclusive, isso é um dos lemas da Oracle nesse ano fiscal. A gente não quer que os dados venham até a inteligência artificial. A gente quer que a inteligência artificial vá até os dados. Então, a gente acabou de lançar um banco de dados novo que se chama Oracle Database 23.ai, que tem vetorização no próprio banco, que tem JSON, MySQL e NoSQL no mesmo banco, justamente porque a gente quer que a tecnologia Oracle já tenha inteligência artificial. Você não precisa tirar os dados de onde eles estão. Eu vou contratar alguém que saiba fazer inteligência artificial, algum desenvolvedor que saiba mexer com isso, alguma outra empresa que saiba mexer com isso para ficar brincando de enviar e receber dados com esse sistema. Não. O interessante é trazer a inteligência artificial para os sistemas que você já tem. Então, as atualizações de inteligência artificial já foram para os nossos clientes que têm ERP. Eles não precisam embutir, não precisam, né, contratar a parte de inteligência artificial e fazer um API. Isso não existe, isso já está dentro da solução. O próprio banco de dados já está embutido com inteligência artificial também, então você não precisa ficar tirando os dados dali e colocando numa plataforma de inteligência artificial. A Oracle quer levar a inteligência artificial para os dados e isso no ERP vai ser fortíssimo, né? Como o Ricardo comentou. Existem coisas já sendo testadas por alguns dos nossos clientes, como mapa de calor, risco de fornecedor, POs automatizadas. Então, o computador da pessoa já está batendo 4 anos e meio, você já sabe que o computador está batendo, a inteligência artificial já vai sugerir o computador e se você der ok, já ordena PO. Não tem mais aquela operacionalidade, não tem a lentidão, você não depende do funcionário. Cada vez mais você tirar responsabilidades operacionais das pessoas que operam esse RP e deixar na mão da inteligência artificial para gerar eficiência. Isso vai servir para o RP, isso vai servir para HCM, vai servir para CX, para a própria cloud da Oracle, né? Então, essa flexibilidade da inteligência artificial está muito forte e não é à toa que até clientes como a própria OpenAI estão utilizando o Oracle,
né? Então a gente tem essa força muito grande junto da própria Microsoft para a gente poder criar essas super ferramentas. Não sei se vocês sabem, mas também pela nuvem da Oracle você consegue acessar certos serviços da Microsoft e pela nuvem da Microsoft você consegue acessar certos serviços da cloud da Oracle. E o mesmo vale para aplicações. As aplicações também se conversam muito bem. Então, para quem tem aquela suíte parruda da Microsoft de negócio que todo mundo praticamente tem, como o Power BI, todo mundo usa Excel, todo mundo usa Power BI, todo mundo usa tudo para gerar relatório financeiro. Quem nunca gerou uma pivot table no Excel como uma folha de pagamento? Isso integra muito bem com o RP da Oracle. Então, essa é a facilidade que a gente vem tendo nos nossos clientes, tanto privados quanto públicos, que são esses aí que o Ricardo que está trabalhando, e a equipe dele também. Bom, Ricardo, muito obrigada pela sua ilustre presença diretamente aí de Curitiba. Nas próximas vezes aí eu envio um kit café para você aí em Curitiba, para você poder aproveitar também o coffee break. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Última chance. Se vocês tiverem também alguma dúvida com relação a RP, com relação ao trabalho da Nine, com relação ao trabalho da Oracle, a gente vai estar disponível para receber e-mail, telefone, WhatsApp, oportunidade de negócio. Eventos assim aqui dentro, a gente vem fazendo dentro da Oracle justamente para gerar conexão, gerar negócio, gerar mercado para todos vocês, apoio tecnológico, apoio operacional. Então, para o que vocês precisarem, a gente vai estar aí sempre disponível. Queria agradecer e chamar o pessoal da Nine aqui para o palco de cimento novamente, para a gente falar aí as últimas considerações. Obrigado, Carol. Bom, gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Tá? Para a gente é muito importante estar compartilhando esses cases, estar contando história, que é o que acontece no nosso dia a dia. Né? Esse é o nosso objetivo, né? Trazer inovação e, principalmente, ajudar nossos clientes a atingir os seus resultados. Tá? Agradeço a visita de vocês e espero que a gente possa fazer muito negócio juntos. Obrigado.